Oi, lobinhos e lobinhas, quero mostrar para vocês 4 carteiras recomendadas de corretoras e bancos de fundos imobiliários para novembro de 23. Então, são alguns fundos imobiliários que essas empresas estão recomendando e a gente vai dar uma olhada, vamos trocando uma ideia. O primeiro deles é a Genial Investimentos. A carteira deles para novembro é HGRE 11, VILG 11, BTCI 11, RBRR 11, HGRU 11, KNCR 11, HGLG 11. Por que é interessante você ver diversas carteiras recomendadas? Porque você vai ver fundos imobiliários que estão em todas. Então, pô, se o fundo imobiliário ele está em todas as carteiras recomendadas, será que ele é ruim? Óbvio que não, isso é lógico, né? Isso mostra que ele é muito bom, porque ele está em muitas carteiras recomendadas. Pô, Diego, eu vi que na carteira recomendada A existe o fundo imobiliário X, mas esse mesmo fundo imobiliário X não está na carteira recomendada B. Isso é um problema? Depende. Se ele já foi recomendado por uma empresa séria, por uma corretora boa, por um banco que faz sentido, quer ter uma renda, enfim, ele já tem um pontinho de confiança. O fato dele não estar numa outra carteira não significa que ele tem um ponto de desconfiança. Pelo contrário, isso não significa isso. São empresas distintas que fazem a recomendação, são equipes distintas, gestores distintos. Então não, calma lá. Mas a gente pode aprender com carteiras recomendadas. Para quem não sabe, as carteiras recomendadas é uma forma de você não precisar analisar os fundos imobiliários. Imagina que você já conhece o Banco do Brasil, por exemplo, a Genial, a Infomoney, não importa, a XP. Você conhece, você confia na empresa. E eles recomendam uma carteira recomendada Y. Para quem não quer aprender a analisar o fundo imobiliário, para quem não quer perder esse tempo, você segue essa carteira e vai tendo os rendimentos que eles esperam ali, né? Eles conseguem calcular quanto mais ou menos, em média, eles vão ter de retorno legal. No caso da Genial Investimento, eles têm essa carteira aqui para novembro de 23. Eles até comparam aqui com a de outubro. Não vou fazer essa comparação porque temos mais 3 carteiras para ver e esse vídeo não quero que fique tão longo. Aqui eles mostram, normalmente é muito comum que nas carteiras recomendadas, eles mostram o peso que eles querem que você tenha de cada um dos fundos imobiliários. Então digamos que você vai ter uma carteira com 7 fundos imobiliários, HGRG 11, ele vai representar 15%, o VILG 11, 12,5%. E aqui ele vai mostrando para vocês a porcentagem de cada um desses fundos imobiliários. No geral, são fundos imobiliários que a gente já conhece, a gente já tem na carteira quase todos eles, e aí, são fundos imobiliários bastante bons, né? No caso, a gente conhece todos eles, e são fundos imobiliários, olha, diversificados. Então, a carteira da Genial tem 7 fundos imobiliários. Vamos ver a carteira do Banco do Brasil. Todas essas carteiras são para novembro. A de novembro do Banco do Brasil possui 8 fundos imobiliários e são eles o CAFOF 11, o XPSF 11, HGCR 11, o PLCR 11, o REC 11, o VGIP 11, o MFI 11, o TEGAR 11. Legal, bastante interessante também, mais diversificado, são 2 FOFs. Eu não sou muito chegado em fundos imobiliários FOFs, mas beleza, isso aqui garante uma diversificação bastante grande. E aqui, ó, de novo, o peso de cada um deles. Desses 8 fundos imobiliários, eles querem que o peso seja igual para todos. E aqui eles também colocam, olha, os dividend yields, o retorno de cada um desses fundos. Enfim, essa é a carteira do Banco do Brasil. Eu tenho alguns desses fundos, eu tenho o VGIP, o TEGAR também tenho. Eu não gosto muito de FOF. Você tem uma puta diversificação, você tem uma boa diversificação interna ali, não acho ruim por isso é bom, na verdade. Isso para quem não quer ter tanta dor de cabeça, é mais fácil você comprar um FOF ali e não se preocupar em diversificar. Mas ruim é que você paga uma dupla tributação basicamente ali, porque o fundo imobiliário paga pro FOF e o FOF te paga. O FOF virou a ponte entre você e os fundos imobiliários. Então não é mais fácil você já comprar direto o fundo imobiliário, aí não tem esse intermédio aqui no meio. Eu não gosto tanto por isso, mas eu entendo porque é uma boa diversificação interna. Os FOFs eles se investem em outros fundos imobiliários, esses fundos imobiliários pagam pro FOF,
o FOF te paga o rendimento. Só que nessa ele ficou com 5% ali, 95% ele está entregando. Enfim, essa daqui é da Infomoney, que é da XP. Essa carteira aqui, ela possui 5 fundos imobiliários. O BRCO11, o BTLG11, o KNCR11, o XPML11 e o PVBI11. São ótimos fundos. A gente conhece, gente que fica ali mexendo, olhando vários dados sobre fundos imobiliários. São fundos imobiliários excelentes. A gente já viu que, por exemplo, o KNCR11, ele apareceu nessa lista, ele apareceu na Genial, ele não apareceu na carteira do Banco do Brasil. Interessante, curioso, mas ele é um fundo muito bom. De novo, aqui são as recomendações deles. Óbvio, essas carteiras elas não são para todo mundo. Por quê, Diego? Porque tem gente que prefere investir mais em tijolos do que recebíveis. Tem gente que prefere ter uma diversificação maior. Pô, 5 fundos imobiliários? Eu acho pouco. Eu tenho 17 na minha carteira. Minha carteira é composta por 17 fundos imobiliários. E eu tenho as minhas porcentagens de cada tipo. E eu vou comprando, intercalando entre eles para manter o meu peso. Do mesmo jeito que aqui tem o peso dele, que é esses pesos aqui, no caso, o meu também tem o peso. Isso é natural nas suas carteiras ou no seu portfólio. É importante isso. Isso garante uma proteção, uma segurança maior. E a última, mas não a menos importante, é a do BTG. Essa carteira recomendada de novembro também, ela é composta basicamente por 10 fundos imobiliários. E aqui estão os pesos deles. O primeiro deles é o VRTA11, o segundo é o KNHY11, RBRY11, o KNCR11, olha ele de novo aí, por exemplo, o KNIP11, o BCFF11, o BDIF11, o CADIF11, o BTAG11 e o KNCA11. Bastante interessante, bastante diversificado. E aqui também os pesos deles. O interessante é que essa carteira aqui já tem 10 fundos imobiliários. O dobro da Infomoney, por exemplo. Bastante interessante, bastante diversificado. Tem os FOFs aqui também. O KNCR11, interessante. O CANIP, também interessante. De novo, o interessante é que vocês busquem os fundos imobiliários que fazem sentido para vocês. No caso, por exemplo, aqui não tem nada da XP. Interessante, né? Será que é porque é concorrente? Será que essa carteira recomendada ela é isenta? Não sabemos, mas é no mínimo curioso, porque quando a gente olha a carteira da Infomoney, que é da XP, ela sugere o BTG aqui, que é a gestora do BTLG11. Então, parece ser mais justo, parece ser mais honesto do que a carteira do próprio BTG aqui. Bastante curioso, não? Meus amigos, meus lindos, não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda muito. Se inscreve nesse canal aqui abençoado. A gente se vê no próximo vídeo. Vocês seguem alguma carteira recomendada? Coloca aqui nos comentários de qual lugar vocês seguem. Tem centenas, pessoal. Tem diversos sites, corretoras, bancos que fazem carteiras recomendadas para as pessoas não perderem tempo e ela vai direto no fundo bom ali. Enfim, para aquela gestora, obviamente, para aquela empresa. Eu agradeço a companhia de todos. Não deixa de se inscrever, de se ver no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.